A revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaif, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. Sejam muito bem-vindos à primeira sabatina técnica da revista Cenário. Pela primeira vez em Manaus, o eleitor terá informações especializadas a respeito do seu candidato, que serão perguntados por especialistas, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, representado pelo engenheiro Afonso Lins, sindicatos economistas do Amazonas, representado pelo economista Marcos Evangelista, representante da OAB, a advogada Graciane Benayon, representante da Universidade Federal do Amazonas e do Conselho Regional de Administração, o professor Jorge Campos, e o ambientalista Carlos Durigan, que representa a Associação Conservação da Vida Silvestre. Muito grata, agradecemos a presença de todos nessa primeira sabatina técnica, que tem como primeiro sabatinado o candidato Alfredo Nascimento. Obrigada, candidato. Alfredo Nascimento já foi ministro do Transporte, passou pelo Senado, pela Câmara Federal e também já administrou Manaus como prefeito. E as perguntas elas vão partir, nortear temas como acessibilidade, infraestrutura, urbanismo, trânsito, que serão feitos pelo CREA. Sindecom, Sindicatos Economistas do Amazonas, fará perguntas sobre desenvolvimento econômico, emprego e renda, novas matrizes econômicas, polo industrial de Manaus. A doutora Grace Benayon, representante da OAB, ela vai sabatinar o candidato com temas específicos sobre participação popular, relações internacionais, política e poder, combate à corrupção. Já o professor Jorge Campos, que é da Universidade Federal do Amazonas, do Conselho Regional de Administração, fará perguntas sobre eficácia administrativa, educação, saúde, transporte coletivo. E o professor Carlos Durigan, ele vai se voltar a questões relacionadas ao ecoturismo, políticas socioambientais, preservação ambiental e saneamento básico. Mais uma vez agradecemos a todos pela presença e vamos começar de forma muito objetiva aqui pelo CREA, com o engenheiro Afonso Lins. Fique à vontade, engenheiro. Obrigado. Eu vou começar pelo assunto que tem tudo a ver com Manaus, que é trânsito. O senhor é um dos precursores para a dinamização do sistema de transporte coletivo com o projeto Expresso. Hoje, as estações encontram-se em reformas e as linhas do sistema permanecem semelhantes às da implantação. A cidade dispõe de ônibus articulados, ônibus e micro-ônibus com veículos do sistema. No entanto, com muitas rotas, estes se sobrepõem. Qual a proposta para otimizar os movimentos no sistema de transporte coletivo? Obrigado, Afonso. O sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus está quebrado. Literalmente quebrado. Os ônibus não são novos, não tem quantidade suficiente, não tem velocidade do sistema. E a infraestrutura de transporte que existe da cidade de Manaus para o transporte coletivo foi construída por mim há 18 anos atrás. O Arthur construiu agora paradas intermediárias e mais o 6º terminal de integração está reformando os demais. Há um tempo atrás, o prefeito induziu as empresas a fazerem um empréstimo para a compra de 1.000 ônibus novos. Esses ônibus foram comprados, mas esse banco que fez empréstimo fez em dólar. O dólar era de 1 para menos de 2 e hoje está quase 6. 9 empresas de transporte coletivo existem em Manaus e elas estão quebradas. Além de não ter sido observado o lado certo da porta. Compraram 1.000 ônibus com a porta do lado errado. Eu já consertei o sistema de transporte coletivo da cidade uma vez. Eu fui a 2ª cidade do país a implantar o sistema de corredor exclusivo, que funciona no mundo inteiro, menos em Manaus. Se você for a Belém, tem corredor exclusivo funcionando muito bem. Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E como é possível funcionar isso? Renovar a frota, trazer esses empresários que são os mesmos de 20 anos atrás, com prepostos,
porque quem tem mais dinheiro foi embora e ficaram aqui aqueles que não têm dinheiro para comprar ônibus novos. Os ônibus, boa parte deles que estão circulando na cidade não tem condições de transportar pessoas. E o corredor exclusivo ele funciona no mundo inteiro. Uma outra coisa que tem que ser observada, e urgentemente, são os subsídios das passagens. Hoje a Prefeitura desembolsa mês 13 milhões de reais com subsídio, para subsidiar a passagem da pessoa portadora, da pessoa deficiente, de pessoas da terceira idade. E isso tudo custa à Prefeitura, 13 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia de grandeza, a Secretaria de Infraestrutura do município tem orçamento mês de 15 milhões de reais. Tem alguma coisa errada. E uma outra coisa que se observa aqui é que os ônibus que entram como novos em Manaus são emplacados fora. E, na realidade, se sabe que nem todos são novos. Alguns eles aproveitam o chassi, o motor velho e colocam a capa nova e entram aqui como se fossem novos para o cálculo da tarifa. A forma de consertar isso é chamar essa gente para conversar, estabelecer regras, acabar aqui de colocar o ônibus com idade média, o cálculo da tarifa, e se com idade limite, como era na minha época de prefeito, que eram 7 anos. Vai dar trabalho, mas eu vou consertar, porque eu já consertei uma vez. Eu vi isso funcionando como ministro dos Transportes do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, em todo lugar do mundo. Só não funciona em Manaus, porque falta o controle sobre isso. O Sinetran não vai mais mandar no sistema. O sistema o concessionário é a Prefeitura que concede o direito. E eu, eleito prefeito, vou controlar o sistema como eu fazia na época que eu era prefeito. Não dá para deixar, sob a responsabilidade do Sinetran, por exemplo, receber 13 milhões de reais, que a Prefeitura, que é dinheiro público, paga por mês, para os subsídios que são pagos pela passagem. Então, tem jeito, vai dar trabalho. A velocidade do sistema hoje, Afonso, na época que eu fui prefeito, a velocidade dos corredores tinha em média 34 km por hora. Hoje tem 14. As pessoas gastam 3, 4 vezes mais tempo para chegar ao destino do que deveriam gastar. E quando eu criei esse sistema de corredores, né, que só existia em Curitiba, no Brasil, eu fui a segunda cidade do país a fazer isso. Eu estava pensando bem na frente. Infelizmente interromperam, não continuaram, e é o único sistema de corredor exclusivo que não funciona no mundo inteiro. Só para encerrar, se vocês observarem uma coisa, aquela faixa azul que está pintada no chão, naquele corredor só é para transitar ônibus. É o lugar que tem menos ônibus. Se você olhar para as faixas do lado, que são faixas destinadas a carros menores, está superlotado de ônibus. O ônibus tem que ir para dentro do corredor. É assim que funciona no mundo inteiro e comigo na Prefeitura vai ser assim. Você pode continuar com a segunda pergunta. Tá bom. Vou passar para a parte de urbanismo. Um pleito dos engenheiros que está em tramitação na Câmara é a lei de autovistoria, que exige rotinas de inspeção periódicas para estruturas públicas, obras prediais, obras de infraestrutura urbana, e também institui planos de manutenção para tais empreendimentos com o objetivo de orientar os responsáveis por atividades preventivas e ou corretivas. É um projeto que, na realidade, vai dar mais segurança para a estrutura física da cidade de Manaus. Qual a avaliação do candidato sobre o projeto e se ele pode se comprometer a trabalhar pela aprovação? Sou favorável e me comprometo a trabalhar pela aprovação do projeto. E vou te dizer por quê. O serviço público é naturalmente um mau administrador. Está provado no Brasil inteiro. E, infelizmente, as estruturas de fiscalização e de acompanhamento das coisas do serviço público, elas envelheceram muito, elas são muito arcaicas. Os controles e a fiscalização que a Prefeitura faz hoje em Manaus são os mesmos que faziam de 20 anos atrás, quando eu fui prefeito. As coisas evoluíram, os tempos são outros, você não pode continuar, Afonso, tendo exclusivamente sob a responsabilidade da Prefeitura, quando você tem outros órgãos, outros instrumentos que podem ajudar no funcionamento da cidade, e você abrir mão disso, porque acha que você perde poder, que o prefeito perde poder se abrir mão de determinadas coisas para determinados segmentos que representam a sociedade. Então, assim, eu pretendo fazer isso, não é só em relação à engenharia, não. Eu vou conversar com todos os segmentos. Acho que a política hoje, ela
a única coisa que sobrou para a política foi a conversa, o entendimento. Nós estamos participando de uma eleição que, certamente, terminada essa eleição, vai ser a eleição mais fake da história da nossa cidade. Que os candidatos não são o que dizem ser, na sua grande maioria, e estão brincando de fazer política. Eu já fui prefeito de Manaus 3 vezes, fui superintendente da Zona Franca de Manaus, fui secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, secretário municipal de Finanças, deputado federal, vice-governador, mas eu nunca vi a política tão ruim como está sendo feita hoje. E você até se envergonha de dizer que faz política, porque os maus exemplos são mostrados todos os dias e, terminada essa eleição, é que as pessoas vão estar mais decepcionadas ainda se o resultado for de alguém que está dizendo o que é ou o que não é. Tem gente que está jogando videogame fazendo política, né? Tem pessoas que se dizem médico, que constrói hospital em 4 dias, um hospital que nem é dele, que é do município, e que vai construir um hospital em 30 dias. Isso é brincadeira com quem tem bom senso. Isso é brincadeira. Aí o outro diz que fez um estágio de 4 meses no governo do estado e já tem a experiência maior do mundo e que consegue resolver todos os problemas em 4 meses que ninguém resolve em 4 anos. Na eleição passada, as pessoas não votavam em quem fosse experiente, porque política é sinônimo de desonesto, política é sinônimo de mentiroso, de pessoa safada, né? De adjetivo muito ruim. E votaram no Novo, um rapaz que dizia que a bronca era com ele, que nunca tinha trabalhado, que não tinha experiência nenhuma. Mas as pessoas buscando uma solução acabaram votando e agora a bronca está com a população. Ser prefeito de Manaus não é brincadeira. Você tem que conhecer os problemas da cidade, tem que ter vigor. Eu tinha resolvido não entrar nisso. E a convite do Arthur, o Arthur me apoia, eu não escondo isso de ninguém, e tenho orgulho de receber o apoio dele. Ele fez coisas boas em Manaus, tem coisas que faltam ser feitas, tem coisas que têm que ser completadas, tem coisas que não foram boas. Isso acontece com todo mundo que faz administração, mas ele fez uma coisa que, para mim, foi fundamental. Ele conseguiu equilibrar financeiramente a prefeitura. A prefeitura tem equilíbrio econômico e pode me dar a oportunidade de trazer de volta coisas boas para que a população tenha os serviços melhores prestados pela prefeitura. Um pé no chão, uma coisa sendo feita como deve ser feita. E alguns candidatos escondem quem está por trás. Tem vergonha de dizer quem está apoiando. Mas já loteou a prefeitura toda, já tem o espaço de quem vai... Eu não quis outro apoio. Pode ver que o meu tempo é pouco, eu só tenho um acordo que é com o PSDB. Então, assim, eu espero que esse tipo de debate contribua para aclarar um pouco a cabeça das pessoas. Eu acho que vai contribuir para as pessoas compreenderem e ouvirem das pessoas. O cara dizer assim, eu sou médico, vai ter coragem de dizer sem ser, né? Ou passar essa impressão, ou dizer, eu vou fazer um hospital em 4 meses. Alguém tem que perguntar para ele, vem cá, tem no orçamento? Se não tem no orçamento, o orçamento desse ano não tem para o ano que vem, então é 1 ano de atraso. Se tem no orçamento, ou se tivesse no orçamento, no serviço público você tem regras, você tem leis. Você primeiro precisa licitar o projeto, de 4 a 6 meses. Depois precisa licitar a obra, de 4 a 6 meses. E depois a construção, que não constrói o hospital de 150 leitos, para fazer 1.500 cirurgias mês em menos de 2 anos. Então, essas coisas, vocês que são especialistas, que são pessoas esclarecidas, tem que passar, não é defendendo esse ou aquele candidato, mas tem que esclarecer algumas pessoas que algumas propostas não são possíveis de ser feitas. Como é que você vai administrar a prefeitura pelas redes sociais? Como é que você vai fazer isso? Política e poder, eu acredito que a doutora Grace Benaim vai estar falando sobre isso. Aí você vai poder estar comentando bastante sobre o assunto. Você quer fazer dar alguma informação complementar a respeito da resposta do Sabatinado? Não, eu fiquei satisfeito, até porque ele se comprometeu, e sendo prefeito, ele trabalhar pela aprovação do projeto que está em tramitação na Câmara e que já existe isso em outras capitais, já tudo implantado e está faltando Manaus. Então, eu fico satisfeito. Antes de passar para o senhor Marcos Evangelista, representante do SIDECOM, o senhor comentou a respeito de que essa é uma das eleições onde teremos mais candidatos fakes da história. Como combater a fake news?
para que o eleitor possa realmente estar consciente na hora do voto? Informações abalizadas, com informações de pessoas que conhecem o assunto e que podem dizer para as pessoas, do eleitor que está lá na periferia, ouvindo e achando aquilo bonito, receber um abraço, dizer que vai fazer não sei o quê, que vai resolver. E primeiro, eu me referi a isso da saúde, não é competência da prefeitura o atendimento médico especializado. A responsabilidade da prefeitura é a entrada do sistema e nenhuma cidade do mundo tem um bom serviço de saúde pública se ele não conseguir controlar a entrada do sistema. E a entrada do sistema ela tem que evitar a doença e controlar a doença existente com remédio. Isso é muito mais barato. Isso evita a chegada do doente no hospital, no pronto-socorro. Essas informações, eu acho que vocês... Eu já estou há tanto tempo na política e entrei nisso porque me revoltou um pouco ver o que eu estou vendo, não é? E eu falava disso de fake news. Como é que você vai administrar a prefeitura pela internet, né? Jogando Free Fire? E o meu neto disse assim, vô, esse homem não sabe pegar no controle. Meu neto de 9 anos. Né? Aí eu fico a imaginar que alguém que é candidato e quer administrar, porque não, certamente não tem mais vigor, disposição para aguentar aborrecimento, essas pessoas estão sabendo como está a cidade de Manaus, como vai ser difícil administrar Manaus? Eu acho que não. Mas eu fico imaginando que talvez administrar pela internet seja assim. O Google vai localizar a rua, talvez mande pelo Instagram o asfalto, mande construir a escola pelo Face. Isso não é brincadeira, isso é uma eleição que a gente está, né, disputando. E que eu acho que vocês podem contribuir muito. Esse formato de entrevista que vocês montaram aqui, parabéns, porque ele é muito inteligente. E agora a palavra é com o senhor Marcos Evangelista, do Sindicato dos Obrigado. Economistas do Amazonas. Candidato Alfredo, segundo o IBGE, a Manaus é a capital que teve o maior índice de desemprego do país. Paralelo a isso, nós temos 60% do aumento de atividades não registradas, de formas irregulares. O senhor sendo eleito, o senhor vai receber essa cidade com esse panorama. Qual a sua estratégia junto à sua equipe econômica para tentar solucionar esse grande problema na economia que, caso o senhor seja eleito, vai cair na sua mão? E você deve saber disso, nós deveremos viver um ano que vem dos piores da história da nossa vida. O que está sustentando a economia do país? São essas bolsas pagas pelo governo federal, essas bolsas emergenciais, que começaram em 600, já está em 300, vai chegar o ano que vem, infelizmente a política é assim, com o nome trocado, mais próximo do Bolsa Família. Um pouquinho mais, um pouco menos, mas para as pessoas que já recebiam o Bolsa Família. Essas pessoas das atividades informais, elas estarão fora disso que está movimentando um pouco a economia. E nós vamos perder muitos empregos. Nós tivemos agora uma pandemia, perdemos muitas vidas. Se a política não fosse do jeito que é, e ainda existisse em Manaus um programa Médico da Família que eu implantei, com aquelas casinhas que o médico atendia em casa, a gente teria perdido muito menos pessoas, teria preservado muito mais vidas, porque está provado que quem foi atendido em casa salvou muito mais do que quem foi para o hospital pronto-socorro. Né? Então, assim, o próximo prefeito tem que ter a seguinte preocupação, ele tem que tratar de resolver o problema da entrada do sistema, ponto, para atender 100% da população, porque essa pandemia ela vai continuar, mesmo que surja uma vacina, não vai acabar antes do final do ano, isso tem um efeito direto da economia. Nós, além de perdermos vidas, nós perdemos muitos empregos, muita pequena empresa, padaria, mercearia, salão de cabeleireiro, nos bairros, o guiado de desemprego é um negócio maluco, que a gente vê tudo fechado, né? A não ser naqueles núcleos, que nem mais naquele que era espalhado, está todo mundo sem nada. Eu tive, na época que fui prefeito, um instrumento chamado Banco Social. Esse Banco Social ele era para fazer empréstimos, pequenos empréstimos, R$1.000, R$2.000, R$3.000, até R$5.000. Então, uma pessoa que tinha um salão de beleza, que fechou, que não tem mais dinheiro porque consumiu
o dinheiro que tinha durante a pandemia não tem como retomar a sua atividade. Se ela fizer um empréstimo de 3, 4 mil reais para comprar de novo o negócio de mulher faz o negócio do cabelo, lá, aquelas coisas, ela, quando retomar essa atividade, ela vai gerar 3, 4, 5 empregos. A mesma coisa com a oficina mecânica, com a padaria, com a mercearia. Então, eu vou trazer de volta esse Banco Social para fazer empréstimos, pequenos empréstimos, mas assim, muito direcionados a essas microempresas que elas geram muita atividade, elas geram muitos empregos nos bairros da cidade. Eu fui superintendente da Zona Franca de Manaus e eu sei que a nossa Zona Franca é uma ilha descolada da realidade nossa aqui. Nós somos uma cidade-estado, nós somos uma cidade que tem mais da metade da população do estado, mais de 90% da economia, mas que a nossa força maior econômica ela não tem relação com a cidade. Os empresários da Zona Franca de Manaus, eles não conhecem a sociedade, eles não convivem em sociedade, eles moram em São Paulo, eles vêm aqui 1, 2 vezes por semana, ou por mês, ou de 15 em 15 dias, desce do aeroporto, vai lá para o distrito, vê lá as contas da empresa, toma uma avião, vai conviver lá com a sociedade de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no sul e sudeste do país. Eles não têm interesse em veicular absolutamente nada aqui, porque aqui nós não somos grandes centro consumidor dos produtos que nós fazemos aqui. Quem consome os nossos produtos são pessoas de outros estados, consomem muito mais o sul e sudeste do país. O foro deles, no caso da Grace Benayon, não é aqui. O foro deles é lá São Paulo, Rio de Janeiro. Eles também não têm nenhuma relação com a justiça, relação com a imprensa. E só geram esses empregos que estão aí nas mesmas atividades de 20 anos atrás e a gente não altera isso. É uma coisa que a gente tem que repensar, tem que começar a discutir de que forma essa Zona Franca, eu fui parlamentar, eu fui deputado e senador. Você defender a Zona Franca de Manaus, que só existe porque ela foi criada pelos militares, porque democraticamente nós teríamos condições de criar isso nunca, e defendê-la é muito difícil, porque nós somos minoria no parlamento, mas bem menor mesmo. Então você vai ter que estar o tempo inteiro lá negociando para quando for votar alguma coisa do interesse de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente ficar do lado para ver se preserva as nossas coisas aqui da Zona Franca de Manaus. Então eu vou ter que procurar as empresas todas, do distrito, do comércio, para sentar com eles, para preservar empregos. A prefeitura vai ter que abrir mão de recursos para preservar empregos. Eu vou chegar da empresa, quantos empregados você tem? Eu tenho 100. Para segurar esses 100 empregos, o que a prefeitura tem que fazer? Tem que dar um desconto no IPTU, tem que dar desconto no alvará? Eu vou ter que fazer isso. O dinheiro da prefeitura vai ter que ser gasto com isso. Eu conheci na Argentina um projeto chamado Primeiro Passo. Toda eleição as pessoas falam do meu primeiro emprego. Mas o que acontece no primeiro emprego é que quando o jovem chega lá na empresa, pergunta, você tem experiência? Ele diz, não tem. Ele não consegue entrar na empresa. E esse projeto Primeiro Passo, ele funciona como um treinamento, não é como estágio. A prefeitura paga uma bolsa para jovens da rede pública de ensino, entre 18 e 24 anos, e ele vai ser treinado na empresa X. Ele vai aprender aquela atividade que ele quer. E ele sai de lá, não com um estágio feito, mas ele sai qualificado para o primeiro emprego. E eu pretendo, pelas contas que a minha equipe fez, gerar bolsas da ordem aí de 4, 5 mil jovens no meu primeiro ano de governo. Então você tem que abrir expectativas, você tem que preservar os empregos que estão aí e criar programas e projetos sociais que gerem empregos. O projeto social ele gera muito emprego, as pessoas falam muito de creche. E quando eu fui prefeito, eu tinha um projeto chamado Mãe Social, que depois foi impedido pelo Ministério Público. Eu vou buscar legalizar isso para substituir creche. Eu não vou fazer nenhuma construção no meu primeiro ano de governo. Nada, a não ser as casinhas que eu quero. Não teria condições, não teria orçamento. Não, além de não ter, você tem que gastar em saúde e geração de emprego e renda. O dinheiro da prefeitura vai ser gasto nisso. Eu vou trabalhar muito no sistema de transporte coletivo, mas isso não tem despesa. Isso é uma atividade privada. Nós vamos falar de transporte coletivo, candidato, com o professor Jorge Campos. Eu queria lhe pedir, senhor Marcos, como houve aí uma resposta bem alongada, bem detalhada, tomando vários ângulos da informação, de prosseguir aqui com a advogada na pergunta, e depois o senhor complementa as informações. A doutora Grace Benayon, ela vai agora perguntar ao senhor sobre participação popular. Candidato, a participação feminina na política e nos espaços de poder
é mínima. A desigualdade entre homens e mulheres é uma realidade. É inegável, inclusive faz parte da agenda da ONU combater questões como o trabalho igual, o salário igual e as oportunidades das mulheres. Quais são as suas propostas, quais são as políticas públicas que o senhor pensa em desenvolver, caso o senhor seja eleito, para dar mais oportunidade para as mulheres ocuparem cargos de gestão, em razão da competência, da qualificação, da condição, não apenas pelo gênero? Olha, Grace, boa pergunta, né? No momento que a gente vive, no mundo inteiro, a busca pelo empoderamento da mulher, que já melhorou muito, mas se você levar em consideração onde se pode chegar, está muito distante de onde se pode chegar. Eu escolhi uma mulher como vice, a Conceição Sampaio, ex-deputada estadual, ex-deputada federal e muito ligada à área social, e era secretária da Ação Social do Arthur. E ela fala muito disso, e a gente conversa sobre, eu já aprendi esse nome, que eu acho bacana, empoderamento da mulher. Ela fala muito disso comigo. E eu vou administrar a minha cidade a 4 mãos. A gente nunca sabe de nada, né? Especialmente se a gente não vive aquele problema, não vive aquela situação. A prefeitura já tem uma secretaria da mulher. Eu vou dar ênfase a isso e vou valorizar muito a mulher na minha administração. Eu gosto muito de trabalhar com a mulher, muito. A mulher tem um sentido mais apurado do que o nosso, do que nós homens. Ela é mais responsável do que nós homens. E ela consegue fazer muito mais coisas de uma só vez do que nós homens. Mulher consegue fazer 2, 3, 4 coisas de uma vez só. Eu só consigo uma. É um menino do braço, mexe a panela com esse, enxuga com o pé o outro. Então, assim, isso é instinto. Sim. E eu vou precisar muito disso, Grace, porque a gente fala disso, né, de empoderamento da mulher, de coisas para mulheres, mas a nossa cidade, ela tem muitos problemas. A cidade de Manaus tem hoje mais de 135 áreas de invasão. Invasões grandes, já sedimentadas, todas elas com mais de 5 anos de ocorrência, e lá essas pessoas não têm acesso a absolutamente nada. A gente está falando assim de espaço para mulher aqui. Imagina uma mulher que mora lá nesse local, que tem os filhos, aí não tem acesso. Lá não tem saúde, não tem educação, não tem energia, não tem água, não tem asfalto, não tem transporte coletivo, não tem absolutamente nada, nada. São quase 300 mil pessoas vivendo nessas condições em Manaus. Será que pela internet a gente vai conseguir administrar isso? Será que alguém que não tem a experiência e vivência, que não tem um conhecimento vasto do que é economia, do que é engenharia, do que é o direito, né, do que é a administração, do que é o meio ambiente, será que alguém pode enfrentar isso de frente, tendo que dividir a prefeitura dele com tudo e com todos? Eu só aceitei ser candidato junto com o Arthur, porque eu não tenho mais idade nem currículo para ser marionete de ninguém. Eu serei o prefeito da cidade, se Deus me fizer prefeito, e não se preocupe muito com essas pesquisas aí não, porque eu tenho pesquisa que faz track diário, e mais da metade da população não tem candidato a prefeito, e vão se decidir nos últimos 15 dias. Se Deus quiser que eu ganhe a eleição, eu vou ser o prefeito responsável pelos erros e pelos acertos que aconteceram na cidade. E eu vou trabalhar com quem eu quiser. As pessoas vão trabalhar comigo, serão na minha escolha. Eu não vou dividir para o partido A, para o partido B, porque eu não tenho ninguém escondido atrás de mim para ir mandar na saúde, para ir mandar na educação. Tem gente que esconde o apoio do governo do Estado, esconde o apoio de muita gente. Então, assim, essas pessoas que estão lá, elas estão revoltadas. Eu estive em algumas dessas agora em campanha. As pessoas estão revoltadas, literalmente, assim, sem crença em absolutamente nada. Porque não tem nada de serviço público. Quando você chega lá para conversar, imagina, você se elege prefeito e vai para lá. Você vai ser xingado. Tem gente que não vai aguentar ser xingado, né? Eu vou ter que ir preparado e com paciência para a pessoa dizer, olha, você é um porcaria e tal. E eu, calma, vamos ver o que a gente pode fazer. E, às vezes, a sua presença, você ir olhar, quem me viu prefeito aqui em Manaus, sabe que eu só ia à sede da prefeitura 2 vezes por semana, meio expediente. O restante do meu tempo era na rua procurando problemas. É bom falar sobre esse assunto, porque o professor Jorge
Campos, que vai falar sobre esse caça administrativa. Eu queria pedir licença aqui da doutora Grace, diante das informações passadas, a gente já passar para uma nova pergunta, que aí o candidato Alfredo Nascimento vai poder falar muito bem a respeito de como ele pretende administrar Manaus. Com o senhor agora, professor. Pois é, então eu fico feliz por essa oportunidade, seja bem-vindo aqui, assim como todos nós, porque Obrigado. Esse é um ato que fortalece a nossa democracia. Candidato, eu tomo por base o seu raciocínio, que já foi colocado aqui pela nossa mediadora, Paula Litaif, olhando a sua experiência, como já foi narrado aqui. O senhor foi prefeito da nossa cidade, assumiu diversos cargos aqui estratégicos, foi senador, deputado federal, ministro. Eu tive a oportunidade de ir na sua sala, no 7º andar em Brasília, com o Braga, o Aloysio Braga lá. E, diante de toda essa experiência que o senhor tem de vivência pública, o senhor não acha que é hora de o senhor deixar uma contribuição efetiva para a gestão pública da nossa cidade, que poderá ser copiado por outras esferas, pautando o seu plano, a sua gestão, caso venha a ser eleito, com base num plano de Estado e não um plano de governo? O senhor concorda com isso? Se não concorda, porque é uma curiosidade que eu tenho e eu gostaria de ouvir isso, né? Dada a importância que é da participação popular na construção e na gestão, né? E aí o senhor não faria uma gestão com base em 4 mãos, mas dezenas de mãos. E o senhor iria gerenciar, fazer gestão com base nos anseios populares. O que o senhor acha disso? Eu acho que a vida é um aprendizado, né? Eu tenho certeza disso. Eu hoje sou um homem mais vivido, mais experiente, mais calejado, mais disposto a cometer menos erros do que eu já cometi. Ninguém é perfeito, todo mundo comete erros. Eu fui prefeito de Manaus e eu fui 2 vezes escolhido o melhor prefeito do país, melhor avaliado do país, né? Eu alcancei em 2000, aqui, em 2001, a aprovação de 94,7%. E o que me caracterizava era fazer as coisas junto com as pessoas. O PT prega muito, isso é do plano de governo e não um plano de Estado, como você citou, do PT, de orçamento participativo. Mas eu fazia uma execução participativa. Quando eu me refiro a essas invasões, quando você vai lá e conversa com as pessoas, e faltando tudo, elas vão dizer para você, está faltando tudo. E era comum eu dizer assim, não, mas eu só posso fazer uma coisa, nós vamos conversar por onde? Aí eu vou te dar um exemplo. Se você tem lá uma comunidade que a rua principal tem 2 quilômetros, você pode começar perfeitamente por isso se eles escolherem. Você asfalta aqueles 2 quilômetros, ali vai entrar ônibus, já vai ter direito a ônibus, vai entrar ambulância, já vai entrar o táxi, o Uber, vai entrar o carro com material de construção para melhorar a vida deles e tal. Então, assim, eu aprendi uma coisa, né? De todos esses cargos que eu ocupei, e eu fui ministro de Estado 3 vezes, o melhor cargo do mundo é o de prefeito. É o único que te dá satisfação. Porque se você tiver um estilo parecido com o meu, você dá a ordem para fazer alguma coisa, você começa alguma coisa e você pode acompanhar e ver aquilo ser entregue. Se você é ministro de Estado, dá uma ordem, 2 anos depois você descobre que aquilo que você mandou fazer não aconteceu, não ocorreu. Eu aprendi a diferença entre fazer e servir. E eu só me destaquei quando eu aprendi a servir. Como é que você serve a população? Você se perguntando sempre, quando você tem uma ideia nova, um projeto novo, você se pergunta sempre, eu me fazia essa pergunta, quantas pessoas serão beneficiadas se eu fizer isso? Aí você gasta bem o dinheiro público, aí você tem bons resultados. E eu aprendi também a não fazer nada sem ir olhar. O Afonso sabe que quando alguém chegava, nós vamos construir uma escola na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira, deixa eu olhar o projeto. Quantas salas? 14 salas, 10 salas e tal, quadra coberta, vamos lá olhar o terreno. Sabe por quê? Porque às vezes você autoriza a fazer isso, faz a licitação, quando você chega lá, o aterro que você tem que fazer na área é muito mais caro do que a construção da escola. Não é verdade, Afonso? Você que é engenheiro, sabe que funciona assim. Então, eu aprendi a ir olhar tudo. Ninguém me convence, ou ninguém me convencia a fazer nada se eu não fosse olhar. E quando você cria um projeto, por exemplo, desse médico da família,
que hoje evoluiu até. A cidade de Manaus chegou a ter só 40% de cobertura na entrada do sistema. Hoje tem 64, 65, mas tem que ter 100%. Tem umas brechas de não atendimento na cidade. E você faz adexo com a casinha daquelas que deve custar o quê? 20 mil reais, e olhe lá, só para ser apoio da equipe que está lá. E o dinheiro para fazer isso é só pessoal e remédio. É pessoal e remédio. Essas casinhas, na minha época, ela tinha 34 itens de medicamento. O médico prescrevia o remédio, a gente já entregava o remédio na hora para a pessoa. E além dele tratar da prevenção, ele entrega o remédio para aquela área de cobertura, daquele espaço, daquela casinha, que eram 1000 pessoas, 1000 famílias, aliás. Todo mês a pessoa que tinha pressão alta, diabetes, portador de deficiência, dentre outras doenças, recebia o remédio em casa. Se ela tomar o remédio e sofre de pressão alta, ela não vai ter um AVC e não vai ocupar um leito do pronto-socorro. Se você chegar agora lá no 28 de agosto, tem gente que só cortou. Tem um corte do dedo aqui, que mercúrio e um esparadrapo resolveria. Com a casinha, a enfermeira, a auxiliar de enfermagem fazia isso. Evitava ocupar o espaço de alguém que precisa realmente de um pronto-socorro. Então, assim, a vida é um aprendizado. E eu aprendi a só fazer as coisas ouvindo quem entende delas. Eu só consegui ser um bom prefeito quando eu entendi isso. Eu achava que ser prefeito era ser o síndico da cidade, era fazer coisas. Aí eu sempre conversava com o secretário, no meu início, no meu primeiro ano de governo. E eu substituí o Eduardo Braga, que tinha sido prefeito antes de mim. Aí eu perguntava, por exemplo, para o secretário de Educação, quantas escolas ele construiu em média por ano? 10. Eu disse, então vamos fazer 20. Eu queria, que era neófito do processo, eu queria ser melhor do que o outro. Mas ser melhor do que aquela pessoa que a gente substitui não é uma melhora quantitativa, ela é de qualidade. Não é? Então, depois eu aprendi essa diferença entre fazer e servir. Não adianta você construir coisas, encher de coisas, e você não ter projetos para aproximar a prefeitura da comunidade. A prefeitura está muito ausente da comunidade. Hoje você não tem mais os equipamentos esportivos. Eu quando prefeito, eu construí 180 campos de futebol. A pessoa diz, para que isso? Tirar a molecada da rua, para ocupar. Agora, não adianta você construir, deixar lá o equipamento e não ter ninguém da prefeitura para cuidar. Você passa aí, tem um negócio que criaram agora, que é coisa recente, tem um negócio de equipamento, que é a céu aberto, academia céu aberto, ao ar livre. Está tudo enferrujando, porque não tem gente da prefeitura para treinar lá a comunidade, mas você for lá para a bola do Jorge Teixeira do São José. À noite, aquilo parece um formigueiro humano, as pessoas, sabe, de qualquer idade, jovem, criança, fazendo exercício lá daquela bola e os carros do lado, falta de espaço, falta de espaço. E é caro fazer isso? É nada, é barato. Isso custa um emprego. Você contrata um professor de educação física para olhar num equipamento esportivo daquele, ele cuida da cidade. Eu saí de carro para ir para a zona leste da cidade. Primeiro eu encontrei 3 ônibus quebrados, encostei meu carro e entrei num dos ônibus. Aquilo não é para transportar pessoas. Não é. Tudo quebrado e tal. Aí depois eu saí, tem lá no Jorge Teixeira, tem Rua do Fuxico. Não é isso? E eu entrei lá por trás e construí como prefeito, num lugar que tinha lá a casinha branca, lembra? E atrás, na rua de trás, eu construí uma quadra, um campo de futebol, uma praça de alimentação. Deu vontade de chorar. Cheio de matos. E aproveitando que você está falando sobre... gente, eu duvido que não encha de gente ali para ocupar com o esporte. Aproveitando que você falou muito dessa questão da casinha da família, até a população chegar à casinha da família, ela tem aí todo um processo, muitas vezes até de aquisição de uma doença que poderia ser evitada através de saneamento básico. E nós chamamos aqui o professor Carlos Durigan para falar a respeito de saneamento básico, que envolve também essa questão ambiental. Você pode ficar à vontade de fazer a pergunta, aproveitando esse ensejo. Candidato Alfredo Nascimento, prazer estar aqui com você e com os colegas. Nós temos visto, né, questões relacionadas a saneamento básico, é aquela questão que há muitas gestões Manaus sofre na verdade, pela falta de ações, né? Manaus hoje, saiu uma pesquisa no início do ano, feita pelo Instituto Trata Brasil,
que é uma pesquisa que foi feita até 2019, em Manaus, dentre dos 100 municípios levantados, Manaus está na 96ª posição em termos de coleta e tratamento de esgoto, com 12,5% mais ou menos de esgoto coletado e tratado. Nós sabemos, né, que as endemias e outros tipos de doença que surgem, muitas dessas doenças são veiculadas pela água. Em Manaus nós sabemos que nossos rios e igarapés, a própria água que consumimos, né, no caso da Ponta do Ismael, é coletada rio abaixo, né, depois de receber toda uma carga aí de esgotos domésticos e industriais. O que o senhor acha que precisa ser feito para a gente começar a juntar essa agenda, ser uma agenda de fato forte e positiva para melhorar a situação do esgoto de Manaus? É verdadeiro esse dado, já melhorou um pouco. O Arthur, quando assumiu a prefeitura, eu dei uma lida lá nos dados, a cidade de Manaus tinha 4% de esgoto só, de tratamento de esgoto, e deve chegar até o final do mandato dele a 20%, aproximadamente. E tinha uma empresa aqui muito ruim, uma empresa que operava o sistema de abastecimento da água e de tratamento de esgoto muito ruim. Essa empresa saiu, entrou uma outra empresa, ligada a órgãos muito importantes, internacionais, e o Arthur fez uma coisa muito boa para a cidade, porque ele conseguiu repactuar o contrato. O contrato prevê, em 2030, 80% de saneamento básico para a cidade. E hoje o abastecimento d'água, que sempre foi bandeira de eleição, já saiu. Você pode ver que saiu um pouco, porque já alcançaram perto de 90%, pouco mais de 90% de abastecimento da cidade. Diferentemente do que era na minha época, porque a zona leste e a zona norte da cidade, eu perfurava poço artesiano, eu mesmo, a prefeitura, porque a Cosama antiga não conseguia chegar lá, e eu perfurava poços para abastecer pelo menos parte da população que eu estava atendendo lá. E essa repactuação desse tratamento de esgoto feito com essa empresa, o que tem que ser feito é a cobrança disso. E tem um defeito desse contrato, é que a empresa, ao implantar o sistema de tratamento, ela cobra. E boa parte das pessoas, desses até 20%, desse crescimento aí de 10%, 15% que vai ocorrer, o esgoto já passa, a pessoa não fez a ligação, mas a empresa, pelo contrato, está cobrando. Eu vou sentar com esse povo aí, encontrar um termo médio, para a gente não prejudicar tanto, ter um prazo para a pessoa fazer, mas no contrato a empresa está certa, pelo contrato que foi feito, porque ela implantou, o serviço está lá. Não está ligado à casa, né, aquela unidade habitacional, ao sistema de tratamento de esgoto. Então ele já está passando lá, já está cobrando, muita gente reclamando disso, e eu vou procurar esse pessoal para conversar. Muito obrigada. A gente agora encerra o primeiro bloco da sabatina técnica da revista Cenário e voltamos em instantes. Retomamos a primeira sabatina técnica da revista Cenário com o nosso primeiro sabatinado, que é o candidato Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento já foi senador, já foi prefeito de Manaus, já foi ministro dos Transportes também. E quando o senhor passou pelo Ministério dos Transportes, candidato, houve toda uma celeuma em torno da sua saída. O senhor deixou o governo da presidente Dilma em 2011, em meio a algumas denúncias. E eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso agora. Boa pergunta. Até porque a política ela mudou muito depois das redes sociais. E eu sabia que eu não podia ter cometido absolutamente nada do que eu estava acusado, porque aquilo tudo ocorreu num período em que eu não era o ministro. Eu não sou onipresente. Mas a cada vez que eu tentava explicar, as pessoas contestavam mais ainda, né? E ficava difícil essa defesa. Eu saí, diferentemente dos outros, eu fiz o meu pedido de demissão, fui ao Ministério Público e eu que pedi para ser investigado e autorizei a quebra do meu sigilo. Ministério Público Federal. Autorizei a quebra do meu sigilo bancário e fiscal. Esperei um tempo, passei um ano sendo chamado de desonesto, envergonhado, porque eu, graças a Deus, me orgulho muito do homem que eu sou, do político que eu sou e de que fui. Mas esperei e fui inocentado. Eu fui inocentado pela Polícia Federal, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal.
Na realidade, eu estava mexendo com uma quadrilha chefiada pelo Carlinhos Cachoeira, junto com algumas empresas, e eu não sabia que isso estava ocorrendo. E fui inocentado, né? O Fachin foi o ministro que deu lá o despacho final, o Ministério Público foi obrigado a dizer que eu era inocente. Então, diferentemente de outros, eu não tenho folha corrida da polícia, eu tenho atestado de bons antecedentes, porque dificilmente um político suporta 1 ano sendo investigado pela Polícia Federal, Ministério Público e Supremo, você sendo virado de cabeça para baixo. Isso foi sofrido, mas me deu até uma certa satisfação de poder olhar para as pessoas que me conhecem e dizer assim, eu sou inocente, eu estou limpo, eu não sou igual a tantos, eu sou diferente, eu tenho atestado de bons antecedentes, graças a Deus. E o eleitor, se ele quiser obter informações a respeito disso, ele deve buscar quais instituições, quais sites para poder ter essa informação? Nas minhas redes sociais está lá, está documentos. A decisão toda, e tá, inclusive a reportagem de 2 minutos e meio, feita pela Rede Globo de televisão, e a reportagem inicia assim, Polícia Federal descobre o que foi montado para derrubar o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Então, eu mexi com interesses de pessoas, eu tentei fazer a coisa certa e fui penalizado por isso. Não tive, da parte do governo da Dilma, cuidado, justiça para acompanhar isso, e por isso eu pedi para sair. Eu não fiquei igual aos outros, apanhando o tempo inteiro para ser demitido, depois agradecer, para ir embora para casa. Eu saí, as pessoas dizem assim, você serviu ao PT. É verdade, eu servi ao PT. Eu achava, eu era prefeito de Manaus e dei para o presidente Lula a maior votação das cidades do país no primeiro turno. E eu achava que o Lula era a última esperança que eu, homem público, tinha para a gente ter um país melhor. Eu errei, ele fez um bom governo e quando botou a Dilma, acabou de bagunçar tudo. Eu agora, eu sou amigo do Haddad, ele foi ministro junto comigo no governo do Lula. E eu não votei nele, eu votei no Bolsonaro, porque eu sabia que o PT não tinha condições de governar e o Bolsonaro era outra opção. Você concorda com tudo que ele está fazendo? Não, eu tenho meu pensamento. Mas eu votei e espero que dê certo. Eu quero que o governo dele dê certo. Você tem esperança que o governo Bolsonaro dê certo, aproveitando o que você está falando? Eu sou um sonhador, eu tenho. Porque se der certo o governo dele, vai ser bom para nós. Sim. Vai ser bom aqui para nós. Ninguém pode torcer contra. Né? Agora, se a gente olhar o que veio do governo federal para cá até agora, absolutamente nada. Nada, isso é verdade. Nada. Acho que para a região norte. Candidato, vamos retomar agora com os nossos sabatinadores, a começar pelo engenheiro Afonso Minch, que vai falar sobre o assunto polêmico, que é a BR-319. Nosso candidato Alfredo Nascimento, eu queria saber, já que o senhor foi ministro dos Transportes, né, por que não foi feita a BR-319 durante a sua gestão como ministro dos Transportes? Olha, Afonso, eu acho que a pergunta ela tem que ser feita de forma diferente. Eu estava falando disso de redes sociais, e política é a arte de destruir o outro. Sim. Se você tem alguma coisa que alguém pode tirar proveito dela, vai e faz. A verdade sobre a BR-319 é que quando eu assumi o ministério, convidado pelo Lula, a exigência que eu fiz foi construir a BR-319. Isso não é uma coisa que depende só do ministro, depende do presidente da República. E chegando lá, a BR-319 ela estava interditada, ela não passava carro, estava fechada. E eu chegando lá no Ministério, eu descobri que a parte central, que são 400 quilômetros, não tinha licenciamento ambiental e havia exigência para estudo de fauna, flora, para o licenciamento ambiental para se fazer a obra, que aliás é a única rodovia implantada do país que se exige estudo de impacto ambiental. Percebendo isso, o que eu fiz? Eu fiz os extremos da rodovia. A rodovia tem 877 quilômetros de Manaus para Porto Velho. Faltam 400, o que significa dizer que eu fiz mais da metade da rodovia. E consertei o meio, fiz pontes, ajeitei, meti máquina e reabri a rodovia. Eu reabri a BR-319 com mais da metade dela asfaltada. Se alguém for ao Humaitá, 225 quilômetros de Porto Velho, tem 14 pontes construídas ao longo desse trecho, uma ponte sobre o Rio Madeira de 1.100 metros, tudo executado por mim. Não tem licença ainda. Estão dizendo que... Eu estou torcendo para o presidente resolver isso, mas estão dizendo que o presidente vem aqui, dá ordem de serviço. Vai dar ordem de serviço para fazer o meio, Afonso? Só o lote C.
Pois é, mas se for fazer, vai recuperar o que já estava pronto. Né? A parte do meio não tem licença. Eu saí do Ministério há mais de 9 anos. Já passaram por lá 6 ministros. Na parte do meio não colocaram um palmo de asfalto porque não tem licença. Então ficou parado desde quando o senhor saiu? Desde que eu saí. E o que foi feito nos últimos 20 anos da BR-319 foi feito por mim. Ninguém colocou um único centavo lá. Se ela existe, se os extremos estão, se hoje você tem linha de Manaus para Porto Velho, que no verão roda muito bem, com 11 horas, 12 horas você gasta até lá, nesses 877 quilômetros, é porque eu reabri a rodovia. Então, a verdade sobre a BR-319, eu não concluí. Primeiro, não daria tempo, porque esse trecho do meio, de 400 quilômetros, vai dividir em 4 lotes de 100 quilômetros cada um, vai fazer em média 20 quilômetros por ano cada lote. Vamos gastar para fazer o trecho do meio de 4 a 5 anos. E essa obra, por ser uma obra de engenharia difícil, você tem que elevar o grade, que tem água dos dois lados, e dizem que atrapalha, vão invadir nada. A madeira que tem lá não tem valor comercial porque ela fica dentro d'água. É tudo... É o chá. Então é algo muito complexo de obter essa... É muito difícil. E na hora que o presidente da República, se ele resolver brigar com os órgãos de meio ambiente e arrancar a licença, o Afonso sabe que o Ministério Público vai entrar contra. Porque... Eu queria fazer um adendo aqui, para quem nos acompanha, é que o doutor Afonso Lins foi diretor-presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte na época que o senhor era ministro, só para a gente informar o internauta. Beleza. Pode complementar a informação. Então, assim, a BR-319, eu fiz. Eu saí de lá, repito. Não, o senhor estava falando a respeito de que se caso o presidente conseguir a licença, o Ministério Público Federal... A licença para os órgãos ambientais, o Ministério Público vai entrar contra. Eu tive acesso ao estudo de impacto ambiental, que entraram agora nos órgãos ambientais para pegar a aprovação, está sendo recomendado que não seja feito, porque vai causar desmatamento. E o governo nem sabe que tem essa recomendação. Eu cuidei disso pessoalmente, eu briguei com muita gente, eu me desentendi com o ministro. Eu vi ministro dizer para o presidente Lula, enquanto eu for ministro eu não dou autorização. Ele, por quê? Isso é uma questão de convicção. Olha que coisa. Sabe por quê? Há muito interesse por trás da BR-319. Primeiro que os nossos produtos, eles vão baratear o custo. Ele ganha em concorrência, porque esse transporte, feito esses 400 quilômetros, as pessoas talvez não saibam, eu construí toda a BR-174 ligando Manaus à Venezuela. E para lá, eu construí a Transoceânica, que é a 364 em Rondônia e a 317 do Acre. Se fizer esses 400 quilômetros, você liga o Atlântico ao Pacífico por estrada. Há interesses internacional assim monstruosos em relação a isso para que não seja feita essa rodovia. Vocês não têm noção do que eu tive que enfrentar. Eu brigava todo dia. Eu cheguei a ouvir de pessoas do sul e do sudeste do país a seguinte... por que a pessoa era contra? Não, porque já tem o Rio Madeira que é paralelo a ela. Ele não sabe que tem trecho do Rio Madeira que fica distante da 319 mais de 1.000 quilômetros. E eu respondi para eles, quer dizer que vocês aqui têm... Como é o nome daquele rio lá, dentro de São Paulo, aquele Garapé? Tietê. Você tem aqui o Tietê, tem estrada de um lado e do outro, e não está a 100 quilômetros, e lá a gente não pode ter. Sim. É porque as pessoas pregam o isolamento. Você falar de Amazônia hoje é muito difícil. E se você levantar a tese de que isso vai ter desmatamento, vai causar prejuízo para a fauna, para a flora, e não é verdade, porque essa estrada já foi asfaltada, não vai derrubar uma única árvore. E ela não vai ser ocupada porque a região é de charco, ele sabe disso. Durante 4 meses aquilo fica dentro d'água. E a obra é muito cara porque você vai ter que elevar o grade, a altura da rodovia, porque senão ela alaga durante esses 4, 6 meses. Você falando em questão ambiental, o professor Carlos Duriga está aí se coçando, se acenando para mim. Eu queria só abrir 2 parênteses rápidos. Sim, claro. Primeiro, não tem agregados ao longo da rodovia. Isso também encarece. Esse é o grande problema também da rodovia. E outro, o licenciamento ambiental inclui também com relação às áreas indígenas. E isso também está dificultando bastante o licenciamento da rodovia. E aí também um outro dado, existem aldeias indígenas que estão a cerca de 100 quilômetros de distância que estão pleiteando que sejam incluídas também no licenciamento. Isso, no meu ponto de vista, é um absurdo. Sim, vamos tentar aqui passar um pouquinho a palavra para o professor Carlos Durigan, que falando em questão ambiental, ele é ambientalista, ele quer falar a respeito e perguntar alguma coisa. Sim, em relação à BR-319, eu acho que tem um ponto muito importante,
que a gente considera a BR-319 como um traçado consolidado, né? Por vários erros ao longo do processo de implementação, nós temos ela na situação que se encontra hoje. Mas, por outro lado, nós temos as exigências que os licenciamentos solicitam e inclusive essa questão das comunidades indígenas e a questão relacionada à ocupação do território, porque ao mesmo tempo que nós vemos o traçado da BR se consolidando, nós temos todo um planejamento mais político do que mesmo de levantamentos de necessidade de infraestrutura, de uma rede de ramais em toda a Amazônia Central, né? Tem alguns estudos mostrando já um aumento expressivo das queimadas nas duas extremidades já asfaltadas da BR-319. E, por outro lado, um potencial aumento da degradação também em rios importantes, como é o caso do Rio Purus, que é o celeiro do Amazonas, né? Então, eu queria assim, deixar destacado que, muitas vezes, as questões ambientais elas não são um problema a ser vencido, mas são questões a serem consideradas para a coisa avançar. Sem dúvida. Porque muitas vezes a empresa ou o político que está à frente do processo, ele não quer aceitar aquilo, né, como um ponto importante da pauta, né? É isso que eu gostaria de colocar. Às vezes reporta de uma forma equivocada, não é? Então, acho que é uma questão de juntar as agendas para fazer uma coisa seguir para frente. Eu tentei fazer isso como ministro, o Afonso sabe disso. Eu fui ao IBAMA, ao Chico Mendes, eles não tinham recursos, e quem bancou fazer a demarcação de todas as áreas indígenas, as áreas de preservação ao longo da rodovia foi o Ministério dos Transportes, porque eu queria fazer a obra. Como é que eu fiz? Eu conveniei e passei o dinheiro para os órgãos ambientais fazerem. E me deixou muito triste descobrir depois que, mesmo cumprindo as exigências ambientais, a rodovia não saiu, porque a ministra de então era contrária. E ela não tinha argumentos. Ministra Marina Silva. Isso. Ela não tinha argumentos para me convencer, porque ela deu o licenciamento para fazer a BR-317, que liga 317, Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Liga nada a lugar nenhum, porque eu sobrevivei lá de helicóptero, não tem nada do lado e nem tem população. Nós estamos fazendo a ligação entre Rondônia, Amazonas, Venezuela e o resto do país. E o mundo, com esses 400 quilômetros, é diferente de um trecho que você faz a rodovia e ela deu autorização porque era ministra, era da terra dela. Eu cumpri as exigências ambientais, cumpri as exigências dos órgãos de meio ambiente, e o que me deixou triste, eu acabei não concluindo, foi que no final, ao concluir o estudo de impacto ambiental, a fazer o estudo de fauna e flora, estava tudo perfeito, mas aquilo estava perfeito para o período de verão. Eu teria que fazer um outro estudo para o período de inverno. Por que não me disseram lá no começo, depois de contratar 3 estudos, lá da frente vão me dar como desculpa o fato desses levantamentos de fauna e flora terem sido feitos no período de verão e eu precisava também fazer no inverno? Porque eu mobilizei tudo, eu era o ministro, e como eu tinha a palavra do Lula para fazer isso, eu separava todo ano, ele sabe, eu perdia o dinheiro, eu botava no orçamento o dinheiro para fazer a BR-319 e perdia, porque eu não tinha o licenciamento ambiental. E ainda hoje não tem. Não é só o interesse nacional contrário à construção da rodovia, não. É internacional esse interesse. E se aproveitam de coisas sérias. Meio ambiente é coisa séria, a gente tem que preservar o meio ambiente. Se a gente quiser ter uma vida melhor para os filhos da gente, para os netos, a gente tem que cumprir regras. Porque o cara é ambientalista, é porque ele é contra, ele é do mal. Não, ele tem que preservar mesmo. Tanto que eu fui buscar cumprir isso no período que fiquei lá como ministro. Agora, não causa desmatamento nenhum. Segundo, todos os cuidados em relação, pelo menos ao que se apresentou, como áreas indígenas, como áreas de preservação, as áreas de preservação somadas ao longo da BR-319, que foram preservadas por mim, contratei o Exército para fazer isso, eu fiz tudo que era jeito para fazer rodovia. É maior do que o território geográfico de Itacoatiara, o que está preservado ao longo dela. E essa rodovia, eu aproveitei um modelo que me apresentaram para ser uma rodovia parque. Então, os desenhos que estão mostrando, passando os animais por baixo, aquilo é antigo.
rodovia Parque, e com 5 pontos de fiscalização ao longo da rodovia, todos cuidados pelo Exército, e a manutenção da rodovia seria feita pelo Exército Brasileiro. Então, eu tentei de tudo, mas infelizmente não deixaram concluir a rodovia. Mas o que podia ser feito, eu fiz. Tá bom. Eu quero fazer só um registro que nós tem que concordar com o candidato, à medida que a OAB tem a comissão da BR-319, nós tivemos a oportunidade de receber aqui o então presidente do CREA na nossa seccional, junto com todos os representantes de todas as instituições, e, de fato, a gente precisa realmente conseguir encontrar essa solução, alinhando todos os pontos. Porque esse é o grande desafio, na medida em que as conquistas serão inúmeras, né, candidato? Sim, muito. Imagina o cara prefeito de Manaus, essa rodovia funcionando. Sim. Vai facilitar a vida de todo mundo. E o turismo, tudo vai rodar, tudo... Sabe? Ai, meu Deus. Sua Daqui caneta a pouco a depois eu gente pego, pega a tá? caneta. Quando se fala em BR-319, logo se pensa no Polo Industrial de Manaus, no desenvolvimento do PIN. E o economista Marcos Evangelista vai fazer uma pergunta sobre esse assunto. Apesar de tudo, nós ainda temos mais de 80 mil pessoas trabalhando no Polo Industrial de Manaus, apesar de toda a pandemia. E o que a gente percebe é que, principalmente, por exemplo, nas reuniões do CAIS e do CODAN, a gente percebe uma ausência da prefeitura. E a gente sabe que hoje nós temos muito menos de 1.000 empresas funcionando, onde a gente teria capacidade de ter muito mais além do que hoje, funcionando e empregando pessoas. Diante desse cenário, o senhor sendo eleito, quais seriam as propostas da prefeitura para fomentar a atração de novas indústrias para o Polo Industrial de Manaus? Assim, primeiro eu vou participar, eu sei a importância do prefeito participar disso, até para emitir minha opinião, até para falar das coisas da minha cidade, para cobrar coisas das empresas que estão aí. Nós envelhecemos, né, com o Polo Industrial de Manaus, e todo mundo diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não dá para inventar e dizer, vamos substituir a Zona Franca por um polo petroquímico. Não existe, vai levar anos. Vamos morrer de fome até lá? Não. É o que a gente tem e é o que funciona. Nós não podemos perder a Zona Franca de Manaus, senão nós vamos virar porto de lenha. Então, esses empregos, eles são fundamentais. Eu acho que, primeiro, tem um erro que tem que ser corrigido nessas reuniões que fazem lá do CAIS, de aprovação de projetos. A cidade de Manaus é uma cidade-estado, concentra mais de 90% da economia, mais da metade da população do estado, e quando se aprova um projeto lá no Conselho da SUFRAMA, anunciando a empresa X vai se implantar em Manaus e gerar 5.000 empregos. Naquele mesmo mês tem 5.000 pessoas aqui novas que vêm do interior dos estados vizinhos, e esses empregos não são verdadeiros. Se isso acontecer, quando acontecer, vai levar alguns anos. Normalmente, 2 anos para implantar. E, além disso, boa parte é substituição de linha de produção por uma coisa mais moderna. Ele vai gerar mais empregos ali, mas vai perder aquela parte velha da produção que tem lá no distrito. Então, assim, a primeira coisa que eu vou exigir como prefeito é que esses anúncios não possam mais ser feitos desse jeito. Eu vou desmenti-los, até porque eu sei como é, eu fui superintendente da SUFRAMA. Vou dizer, não venham para cá que não tem emprego. Esses empregos, se ocorrerem daqui a tanto tempo, tem que olhar lá o projeto e falar sobre isso. Mas os órgãos federais querem assim promover. Vamos gerar tantos mil empregos, não sei o quê. E pode ver que a gente fica marcando o passo sem sair desse número de 80 mil empregos, 80, 100 mil, dependendo do pico que dá a economia. Mesmo com a pandemia que está aí, preservaram boa parte dos empregos, né? Porque tem coisas que conseguiram a economia com essas bolsas aí que foram dadas, com essas ajudas, a economia se movimentou um pouco. Mas eu insisto que nós vamos ter um ano muito difícil o ano que vem. Você é economista da área, sabe que nós vamos passar problema. A gente não tem nenhuma expectativa. Assim, o que é que faz? A confiança, a confiabilidade é fundamental no crescimento da economia. E ele sabe disso. E a gente não consegue passar isso, porque a gente não tem um governo estável, uma boa relação com o Congresso. Você não passa confiabilidade para o investidor. Mas o governo federal também não passa, através dessas declarações um pouco polêmicas, um pouco não, muito polêmicas do presidente, acaba que também
afasta investidores, não é, candidato? Eu acho que sim, acho que afasta. Falando sobre política e poder, a representante da OAB vai falar a respeito do assunto, fazendo uma pergunta. Candidato, a descontinuidade das ações, ela representa um prejuízo enorme para a sociedade, na medida em que os governantes acabam, alguns, né, não estou generalizando, estou fazendo de forma genérica, acabam colocando os interesses políticos acima, né, de tomada de decisões que são importantes para a sociedade, que impactam em descontinuidade de obras, impactam em atraso de entrega de obra, enfim, em inúmeras consequências. Nós estamos vivendo um momento sem precedentes. O Covid-19 impactou o mundo inteiro. E nós percebemos que essa desarmonia entre os poderes resultou em desarmonia de ações, né? Alguns governantes decidiram pelo lockdown, outros priorizar a economia, outros priorizar a vida, enfim. As consequências são enormes. E o senhor sendo eleito prefeito de Manaus, como é que o senhor enxerga a importância de se dar continuidade a medidas que são tão importantes tanto para salvar vidas como para a economia, a saúde econômica da nossa sociedade? Pergunta legal essa, porque, infelizmente, a política tem se caracterizado como a arte de destruir o outro. Eu saí da prefeitura há 16 anos, quase 17 anos. Não resta mais quase nada do que eu fiz e de projetos premiados nacionalmente. O projeto médico da família, que eu viajei e fui conhecer em Cuba, porque me chamava a atenção o fato de Cuba ser um país muito pobre, uma ilha sofrendo boicote americano e tinha a menor mortalidade infantil do mundo. Mas tinha muita dificuldade para entrar lá, e eu gosto de fazer as coisas indo olhar, indo ver, para saber se funciona. Eu consegui vir à embaixada e fui lá com uma visita formal como prefeito de Manaus e fui conhecer esse programa. Eu saí de lá apaixonado pelo programa, porque é um país pobre, o médico à época ganhava $80, o prontuário dele era uma caixa de sapato e os pacientes deles tinham o nome anotado num pedaço de papel. Não tinha boa parte dos medicamentos, porque lá não fabricava, e eles prescreviam boa parte das vezes chás. E a mortalidade infantil era a menor do mundo. E qual era o segredo disso? Era a prevenção. Era a prevenção, evitar a doença. E eu implantei isso aqui, e o prefeito Arthur era então deputado federal, e conheceu o programa e me pediu para ir ao Ministério falar sobre esse programa, que o ministro era o ministro Serra. E eu fui lá falar sobre esse programa, Médico da Família, e lembro que o ministro disse para mim, mas prefeito, isso é um sonho. E o Arthur disse, o sonho não, eu vi, funciona lá. Né? Ele está em implantação, mas funciona que é uma beleza. E eles copiaram esse projeto, só que eles distorceram um pouco a metodologia do processo. Eles colocaram isso na entrada do sistema que faz saúde curativa, nas unidades básicas de saúde. E esse é um programa essencialmente preventivo. Né? Se não tivesse acabado isso, a gente teria perdido menos vidas. E tudo, basta a pessoa ser de oposição para chegar lá e acabar com tudo, porque nada que o outro fez prestava. Para a gente resolver, em definitivo, o problema da cidade de Manaus, era você construir metrô. Mas é um projeto caro, que você tem que fazer empréstimo, porque a prefeitura não tem dinheiro para fazer isso sozinho. E pode ter certeza que é impossível se construir metrô aqui, porque os políticos daqui não vão permitir. Você faz, por exemplo, 5 quilômetros em 4 anos, era para o outro que está chegando continuar os outros 5. Ele vai interromper, denunciar, dizer que é obra fantasma, que é um absurdo, que aquilo, o traçado está errado, e fica lá, vira elefante branco. Eu aceitei ser candidato com o apoio do Arthur, porque eu significo continuar as coisas que ele fez na cidade. Eu, para resolver a entrada do sistema, eu vou reaproveitar tudo que ele fez. Vou melhorar as coisas que precisam ser feitas, vou aproveitar o que ele fez de transporte coletivo com as paradas intermediárias e o 6º terminal de integração. Deve receber 300 ônibus até o final do ano. Não tem problema, a porta do lado direito, mas eles vão funcionar com municiadores do sistema para esse terminal receber os passageiros e deslocar para o centro da cidade com velocidade total. A educação do município de Manaus saiu do 23º lugar, a educação básica,
para 9º lugar. Nós estamos entre os 10, entre as 10 melhores educações da capital do país. Isso é tudo? Não. Eu quero chegar entre os primeiros. E quero trazer de volta coisas que hoje não tem a prefeitura, mas principalmente porque o ano é um ano de muita dificuldade, eu vou trazer de volta coisas que eu fazia quando era prefeito. Eu vou dar fardamento de graça para todos os 240 mil alunos da rede municipal de ensino. Calça, bermuda, tênis, mochila com livro, caderno, lápis, borracha. Pai de aluno não vai gastar um centavo com seus filhos na escola do município. Essa é uma forma de colocar comida na mesa, porque se ele não gastar com isso, vai sobrar um pouco mais para alimentar. Isso é muito significativo nas classes D e E. Isso custa muito. Ah, você vai gastar R$100 para comprar uma farda, eu não sei quanto está valendo hoje, mas em torno disso, para comprar a farda de uma criança. Para a prefeitura isso não vale muita coisa, basta você estabelecer como prioridade isso. Mas para o pai que ganha o salário mínimo, está desempregado, gastar R$100 com a farda da criança é meio que pesado e absurdo. E a criança só entra se tiver fardamento. Então, assim, essa organização que o Arthur fez na prefeitura me permite continuar muita coisa boa que tem aí na cidade, tem muita coisa boa. E eu vou melhorar, vou fazer coisas novas. Eu tenho o meu estilo, eu tenho um estilo inteiramente diferente do estilo do Arthur, mas gosto do trabalho que ele fez. Eu acho que se a gente não tivesse alguém experiente, com noção do que é serviço público, a gente estaria passando por dificuldades. A prefeitura não tem dívida. O Arthur assumiu a prefeitura, eu estou falando isso porque eu olhei os números da prefeitura. Ele assumiu a prefeitura de Manaus, eu tinha um débito com as empresas de quase R$400 milhões. Um furo na Previdência, um déficit de R$3 bilhões. O que significa dizer que os aposentados da prefeitura já não estariam recebendo. Ele controlou isso. A Previdência do município é a melhor das 27 capitais do país e tem um superávit de R$1,5 bilhão. Então, essa estruturação econômica e financeira que ele promoveu da prefeitura vai me dar a possibilidade de fazer essas coisas, sabe? De gastar o dinheiro, fazendo o dinheiro chegar nas pessoas. Candidato, falando em política e poder, política de governo, política de Estado, temos a questão do transporte coletivo. O senhor foi um fundador do Expresso, que depois acabou perdendo a sua essência, e o professor Jorge Campos vai fazer uma pergunta sobre transporte coletivo. Sim. Bom, como nós estamos falando de transporte, falar de transporte implícito ou explicitamente se fala de logística, né? E eu quero passar em suas mãos aqui meu último lançamento, que é um livro, Avaliação de Desempenho Logístico, é a experiência da minha fase do doutorado na Espanha, onde eu apliquei meu modelo em empresas espanholas. Coisa boa. Vai virar livro de cabeceira, viu? Amém. Se eu for prefeito, vai virar livro de cabeceira, isso é importante. Fico muito satisfeito. E esta aqui é uma obra que eu peço a todos que nos acompanhem agora, neste momento, e pelas mídias sociais, candidato, que é o Plano Brasil de Infraestrutura Logística, uma obra que me foi solicitada pelo Conselho Federal de Administração, e tive o apoio do CRA na pessoa do José Carlos de Sacolares, o então presidente, onde o desafio era nós fazermos uma obra pragmática, não teórica, a respeito de propostas para os 6 modais de transporte em todo o Brasil. Por isso, eu fiz eventos no Rio Grande do Sul, no Acre, na Bahia, no Mato Grosso, aqui, né, para coletar as informações, e aqui eu trago a reflexão, por exemplo, a BR-080, toda a BR que começa com 0 começa de Brasília a algum ponto, e seria Manaus, Brasília, Manaus, aproveitando a BR-040, que já está pronta, né? Então nós teríamos uma grande proposta de integração para a nossa cidade, que é uma metrópole, que é inadmissível que ela continue isolada como está. Agora, outro ponto que eu destaco aqui também, além do que já foi falado, a Traseira Nova está aqui, é uma outra opção de abastecimento para o nosso polo industrial de Manaus, no longo curso, produtos vindo da China, que hoje faz o Pacífico, o Atlântico, o Canal do Panamá e entra por Fazendinha, no Macapá, até chegar aqui. A proposta que nós temos aqui é Jorgetal, no Rio Berbice, a construção de um porto, porque lá é um rio de águas profundas. Via Roraima. Aí vem exatamente 500 quilômetros até Bonfim. Até Bonfim. Eu, inclusive, tive a oportunidade de, como ministro, fazer a construção até Bonfim, inclusive isso. A ponte sobre o rio Tacutu. Rio Tacutu. E depois nós encontramos uma dificuldade, porque tinha que fazer o acesso para lá, e a mão é invertida. Porque lá é inglês, né? E aí nós tivemos que mudar todo o projeto para entrar com a mão invertida
fazendo uma rotatória para chegar lá em Georgetown. E o trecho de lá, ele não existe porque o país sequer tem condições de fazer financiamento para... Mas seria uma saída. Por isso nós temos que assumir isso. Se depender deles, eles não têm. Só que o russo já está lá explorando aquilo que deveria ser o mercado nosso. É outro item que eu quero discutir sobre empreendedorismo, que nós temos que trabalhar essa questão no ensino fundamental aqui. Né? Bom, mas aí, 123 quilômetros de Bonfim a Boa Vista, e depois a 174, que o senhor já é profundo conhecedor. Tá pronto. Esse tramo, esse trajeto, dá a nós aqui, as nossas empresas, um poder de competitividade, porque reduz o lead time e o de preço? No mínimo uma semana em relação ao tramo de hoje. Também, né? Gente, é muita coisa. É um poder de competitividade, muita coisa. Aí eu passo às suas mãos. Obrigado, professor. Esse livro foi lançado no Congresso Nacional, fizemos uma sessão de autógrafo lá depois, né, e numa sessão muito interessante, muito concorrida. Então eu peço que leia este livro e todos que nos acompanham pelas mídias também. Principalmente a avaliação de desempenho logístico. Mas aproveitando o que você colocou, não no meu primeiro ano, porque eu vou tratar de consertar o modal rodoviário, mas eu vou desenvolver um projeto para criar em Manaus o transporte coletivo hidroviário. Eu sei que é possível, Afonso sabe que nós desenvolvemos, a meu pedido, lá no Ministério dos Transportes, um porto para a região. Ele tem a parte de solo, ele tem a parte fixa e tem a parte móvel, que a balsa desce com o rio e sobe com o rio. É eclusa. Isso. Então, assim, eu pretendo, nesse projeto, pelo menos está na minha cabeça, isso é coisa do meu segundo ano de governo, isso não tem custo, porque a prefeitura vai contratar, vai fazer licitação para a iniciativa privada explorar esse modal hidroviário de transporte coletivo, interligando ao rodoviário e fazendo paradas de ônibus, que são balsas, ao longo do percurso. Né? Então, assim, eu pretendo transformar a Marina do Davi num terminal de integração, que vai servir para o turismo, isso vai desenvolver o turismo, porque as pessoas vão adorar chegar aqui e passearem de ônibus entre aspas, né, um transporte hidroviário para visitar o encontro das águas e outros locais da cidade. E ao longo, nós estamos de costas para o Rio Negro. Sim. Ao longo disso, nós vamos ter, em pontos intermediários, paradas de ônibus com essas pequenas balsas, que tem um custo muito baixo, para integrar isso com o sistema de transporte coletivo da cidade. Mas a minha prioridade vai ser consertar o que a gente tem, o modal rodoviário. Nós não temos outra coisa, nós não temos espaço para construir mais nada. Para implantar esse sistema, eu tive que duplicar a Constantino Nery, dupliquei a estrada do Aleixo, a estrada da Cidade Nova, a Altais Mirim, a Cosme Ferreira, para criar a estrutura do corredor exclusivo. Infelizmente, as coisas foram interrompidas e você não tem mais um sistema de transporte coletivo que preste da cidade. Mas tem jeito sim, eu vou consertar. Candidato, eu vou fazer chegar em suas mãos alguns artigos que eu tenho com propostas para a solução, para pelo menos mitigar os problemas que nós temos de mobilidade urbana aqui, como, por exemplo, os ônibus anfíbios, que seria fantástico para a gente fazer, por exemplo, o São José Curaquequara pela estrada, e ele vem pelo rio. Pois é, mas é pelo rio que ele vem. Entendeu? É terra, água. Veja como seria até uma opção de turismo para as nossas famílias isso, de passear no domingo, vendo toda cidade do mundo que tem um transporte coletivo bom tem mais de um modal, toda. Não agora, tem um único modal, rodoviário ou ferroviário. De rio, pelo rio aí, quantos ônibus nós não tiraríamos da zona urbana? Claro, mas é isso essa a minha proposta. Como e eu não estou falando dela, porque eu estou falando só das coisas que eu já fiz, que não são promessas, são propostas, porque eu vou trazer de volta coisas que eu fiz. Sim. Sim, como também, para a pergunta, então, é o seguinte, nós temos muita coisa para falar disso, nós temos muitos artigos, eu vou fazer chegar em suas mãos, inclusive no YouTube, na minha página, já tem muita coisa a respeito disso. Como, por exemplo, Paula, você imagina, eu apresentava um programa no Amazonsat, Zona de Desenvolvimento, e eu fui questionar por que da ponte ali. Você imagina se nós tivéssemos feito uma ponte, que ali tem 3.550 metros, nós tivéssemos feito Ceasa Careiro, 10.500 metros. Está dentro do distrito. E se nós tivéssemos debatido de fazermos com que o nosso aeroporto de Ponta Pelada fosse o aeroporto de carga para o distrito somente, quantas carretas, quantos bitrens nós tiraríamos da zona urbana de Manaus, de uma área crítica como essa, como a Rodrigo Otávio,
até chegar no aeroporto. Sem dúvida. Esse é um debate que nós temos que fazer. E até agora, qual tipo de desenvolvimento a Ponte Rio Negro levou Não tem. para Iranduba, Manacapuru? Nós sempre estamos fazendo matéria aqui sobre esses assuntos e a gente percebe que os prefeitos, de alguma forma, ou não souberam aproveitar ou não sabem aproveitar a ponte, essa logística toda. A gente não percebe, segundo até estatística do IBGE, que não tem havido nenhum tipo de desenvolvimento, nem crescimento econômico dessas regiões. Inclusive, o Sindicato dos Economistas também já fez material sobre esse assunto. Mas falando sobre questões ambientais... Eu só quero fazer sim, claro. Só mais uma coisa. Veja bem, dentro do nosso tema agora, né? Veja. Uma época eu fui assessor do antigo IMPT, né? Preparando Manaus para a Copa, aquela coisa toda. E tudo que a gente tem feito, candidato, em termos de mobilidade urbana em Manaus, na minha leitura, é tecido novo em pano velho. Não vai resolver o problema. Sequer mitiga o problema. Né? Eu pergunto, chegamos no mês de janeiro de 2021, Vossa Excelência está eleito. Não tem nenhuma restrição financeira para resolver o problema de transporte coletivo em Manaus ou mobilidade urbana, um conceito mais amplo. Efetivamente, o que o senhor faria? Primeiro, você não pode criar nada novo se você não consertar o velho que está aí. E a gente só tem um caminho para fazer transporte coletivo hoje na cidade, que é através do modal rodoviário com um sistema de corredor exclusivo. Ou você faz funcionar isso, ou esquece terminal de integração e você passa a ter deslocamento, pagando passagem por deslocamento, porque não tem integração no sistema e tem algumas cidades que funcionam assim. É caro, a gente tem uma cidade que cresceu de forma desordenada, de costas para o rio e de forma muito horizontal. A dificuldade do serviço público fica muito maior, porque a cidade é muito espalhada. E você não tem como inventar, você tem que consertar o que está aí. Eu consertei uma vez, eu vivi esse problema quando eu entrei na prefeitura, me deu trabalho, mas eu consegui consertar. O corredor exclusivo, você para resolver o problema de transporte coletivo dentro da cidade, normalmente você utiliza 3 modais. O ferroviário aqui não tem, porque você não tem espaço de chão, a não ser que coloque no lugar do rodoviário. E você tem o hidroviário. Que não adianta eu inventar de fazer isso se eu não consertar o que a gente tem, que é o rodoviário. E eu vou consertar e vou atender. Porque esse sistema nosso só atende, esse sistema troncal só atende a zona norte e a zona leste da cidade. Ele era para ter sido continuado. Mas como o negócio era expresso, aí tinha ônibus novos, ar-condicionado, todo mundo aprovando, achando bonito, bacana. Tinha gente que pedia para ir passear de ônibus, que era bacana. Gente, Curitiba consegue ser desse jeito. Se você for a Belém, tem corredor exclusivo que está funcionando bem. Aqui não está funcionando. Não está funcionando porque cometeram muitos erros ao longo do período. É trazer isso de volta para o real, para a realidade. Primeiro, chamar as empresas para conversar. Olha, está aqui, as regras são essas agora. O ônibus aqui vai ter que ser emplacado no Detran. Se você olhar as placas dos ônibus daqui, são emplacadas todos fora. Sim. Mas sabe por quê? Porque no cálculo da tarifa, o ônibus novo tem um peso muito maior. Você sabe disso. Só que aqueles ônibus que entram aqui como novos, emplacados fora, ele tem o chassi, o motor velho e tem uma capa bonita pelo lado de fora, dizendo que é novo. Esses ônibus articulados e biarticulados que rodam em Manaus, todos, eu os trouxe quando as empresas trouxeram para cá, quando eu era prefeito, há 18, 20 anos atrás. E já tem uns com as capas bonitas, mas você olha para a saída, você que é do meio ambiente, está lá aquele fumaceiro danado, um motor novo não pode sair não pode estar naquelas condições. É um motor que tem 20, 30 anos, que já quebrou não sei quantas vezes. Então, assim, é trazer isso para a organização, com muita paciência, sem querer prejudicar ninguém, mas só fica quem for empresário. Quem tiver dinheiro, claro que eu não vou chegar e dizer, olha, você tem tanto tempo para trocar a porta de ônibus, vai ter que comprar, não. Eu vou procurar as indústrias, vou saber quanto tempo leva de fabricação, em quanto tempo esse modelo amazônico que nós vamos ter que ter de volta aqui, porque ter ar-condicionado não é luxo. Agora, o sistema do jeito que está não tem como funcionar, virou uma bagunça, está quebrado o sistema. E você não tem outro caminho. Você fala de mobilidade urbana, na hora que você exigir que todos os ônibus andem naquele corredor, que aliás ali, aquele corredor é o lugar que tem menos ônibus, né? Na hora que os ônibus só transitarem ali, os carros pequenos vão ter uma velocidade muito maior, porque não vai ter ônibus lá atravancando o trânsito, né?
Então, assim, eu acho que uma coisa, o grande problema é esse, você chega assim e diz, agora eu vou acabar com isso, eu vou criar uma coisa nova, vou fazer isso aqui, eu vou fazer agora o transporte coletivo hidroviário, o outro não presta, você tem que consertar aquele que a gente tem e agregar a isso um novo. Vamos retomar aqui a nossa rodada de sabatina com o professor Carlos Durigen falando sobre políticas socioambientais. Sim, candidato Alfredo, eu acho que essa discussão é muito boa, né, quando a gente entra na questão econômica, as necessidades sociais, infraestrutura, mas nós temos que ver que as políticas socioambientais, elas entraram para ficar como um tema de real importância, e não mais um tema à parte das questões humanas, das questões econômicas, políticas. Tanto que nós estamos vendo nos últimos meses, por conta de um posicionamento do Brasil que nega algumas agendas ou se contrapõe a algumas agendas, nós estamos vendo até uma redução dos investimentos na esfera nacional. Quando nós falamos em trazer melhorias para a Amazônia, sem ter em consideração a agenda socioambiental, inclusive o Brasil ele é signatário da Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que foi lançado pela ONU em 2015 e pretende ser uma agenda até 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Nós vemos aí uma questão que fica, como nós vamos conseguir investimento, como nós vamos conseguir atrair empresas, como nós vamos conseguir desenvolver o nosso espaço urbano de Manaus, que está no coração da Amazônia, de uma forma mais positiva e mostrando que nós nos preocupamos com a Amazônia, nós sabemos que nós estamos na região mais biodiversa do planeta, a maior bacia hidrográfica do planeta, a maior floresta tropical do planeta, berço de centenas de culturas humanas, né? Então, como nós podemos fazer para a agenda ambiental se encaixar na agenda socioeconômica e realmente a gente construir um cenário mais positivo para Manaus, nesse sentido, né, de, olha, estamos na Amazônia, somos pela Amazônia e queremos desenvolver da melhor forma. Olha só, a relação meio ambiente e economia, ela é, assim, muito intrínseca, ela é muito ligada. Uma coisa tem a ver com a outra, especialmente porque nós estamos aqui nessa região. Eu, há 20 anos atrás, ainda bem mais jovem, aliás, eu estou mais velho de corpo, mas eu estou jovem de espírito, de coração, porque eu gosto das coisas atuais. Mas lá atrás eu já enxergava a importância disso, quando as pessoas não falavam de meio ambiente. E eu olhava aqueles igarapés, as pessoas morando em cima. Claro que eu não fiz do jeito correto, porque eu não fiz tratamento de esgoto, mas eu canalizei mais de 40 quilômetros de igarapés em Manaus. E hoje eu estou vendo, voltando, por exemplo, ao bairro da Compensa, onde eu canalizei todos os igarapés da Compensa, que com o passar do tempo eu canalizava com pedras, se chama gabião, ou com bolsa creto, e ficava acima do nível da água, né? E as casas eram palafitas, e eu fiquei surpreso com o que eu vi. Aquelas pessoas que moravam em condições nenhuma de saúde, elas próprias, com o passar do tempo, aterraram ali, as casas delas já estão ao nível das ruas. Eu fui a Brasília e consegui preservar a reserva Duque, que a cidade estava sendo tomada, chegou lá a Cidade de Deus, que chama, Valparaíso, Aliança com Deus, essas invasões têm esse nome. E eu fui a Brasília pedir, pelo amor de Deus, para me passarem, para eu fazer junto com o INPA a preservação daquilo lá. E eu demarquei, fiz tudo lá, porque o INPA não tinha recurso para fazer, e a prefeitura fez. E eu fui lá, Reserva Duque, com um local para visitação das pessoas e tal, tal. Eu fiz o Saúl em Castanheira, fui lá, preservei, coloquei equipamentos da prefeitura lá dentro e tal. Então, assim, eu acho que a forma como estão conduzindo a importância da Amazônia em relação ao resto do mundo, ela está errada. As pessoas discordam, fazem política com esse tema, isso é um erro. Acho uma bobagem, ninguém pode abrir mão do dinheiro. Como é que esses fundos internacionais não têm dinheiro para cá? Vou pegar minha maletinha, pegar um avião, vou bater lá onde tem dinheiro? Quer dar para mim? Ou vocês preservam, sei lá, eu tenho uma indústria que não é poluente, eu quero ajeitar as coisas, eu quero sanear meus igarapés. Você quer investir? Não quer nesse fundo? Cria um fundo para mim, pelo amor de Deus, que eu quero esse dinheiro para ajudar no meio ambiente, a preservar nascentes, a canalizar mais igarapés, a fazer tratamento de esgoto onde tiver previsto
que tenha que ser feito. Então, assim, eu acho que são coisas que têm que estar juntas e eu vou trabalhar muito por isso. E vou ser muito ousado em relação a isso, porque eu acho que tem muito dinheiro sobrando aí e a gente está jogando fora. Para gastar aqui, gastar não, para investir em meio ambiente, para a gente ter uma cidade melhor, que você começa a mostrar como exemplo, isso cresce o turismo, melhora muito. Você não pode dissociar as ações de meio ambiente da economia. O barulho assistiu ali no senhor, você percebeu? Percebi. Foi lá fora? Tudo bem. A Revista Cenário encerra aqui a primeira sabatina técnica com os candidatos a prefeito de Manaus, tendo como primeiro entrevistado o candidato Alfredo Nascimento. Eu fiquei muito feliz com as perguntas, foram perguntas densas, perguntas realmente especializadas, e inclusive o candidato ficou muito à vontade para responder, até passamos um pouco aí do nosso tempo, mas é importante que tudo tenha sido esclarecido da melhor forma, inclusive as polêmicas sobre denúncias, onde o senhor pôde falar a respeito do assunto. Agora, neste momento, nós vamos dar um espaço para as considerações finais de cada um dos representantes das instituições que estão aqui presentes e vão estar aí nos próximos dias conosco, sabatinando os candidatos a prefeito de Manaus. Vamos começar aqui pelo engenheiro Afonso Lins, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e em seguida retomamos com os outros. Eu gostaria de agradecer à Revista Cenário pela oportunidade de o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências estar presente aqui e nós podermos dar nossa contribuição para a cidade de Manaus. É importante esse debate, essa discussão, ainda mais sendo técnica, que é o que a gente tem discursado e tem levado em consideração no nosso conselho, já que o nosso conselho tem tudo a ver com a cidade de Manaus, por ser um conselho de engenharia e agronomia. E parabenizar o candidato por estar presente e por se submeter a esse tipo de sabatina técnica que eu acho que é importante e salutar para a cidade de Manaus. Obrigado. É um time bem difícil, né? Então tem que ter muita coragem. Presidente do Sindicato dos Economistas. Da mesma forma, eu representando aqui os economistas, quero agradecer sua presença, parabenizar a Revista Cenário pela inovação, né? Onde a gente está aqui falando sobre temas onde cada qual conhece a sua área, sabe os pontos neurálgicos de cada uma, e lhe parabenizar pelas respostas. A gente lhe deseja sorte, né? Uma boa eleição, caso o senhor seja eleito, consiga colocar em prática tudo que a gente debateu hoje aqui. Também agradecemos a presença da vice-presidente da OAB Amazonas, doutora Grace Benayon. Suas considerações finais. Bom, eu quero dizer que para mim foi uma alegria enorme estar aqui ao lado de cada um de vocês, homens e mulheres comprometidos com a sociedade amazonense, manauara, com o povo de Manaus, e elogiar principalmente a vocês pela iniciativa, dizer que são iniciativas como essa que fazem a diferença para a nossa sociedade. A população precisa entender a importância da escolha dos seus representantes, e aí eu quero aqui parabenizar a presença aqui e a coragem do nosso candidato, primeiro candidato que aceitou o convite, que está aqui, e que, com muita tranquilidade, com muita clareza, se colocou aqui diante de cada um de nós, dizer que foi uma honra para mim poder representar os mais de 16 mil advogados, ao lado de homens e mulheres tão comprometidos, tão preparados e que fizeram, assim, perguntas de altíssimo nível, e agradecer ao senhor que se propôs a estar aqui, né, junto conosco, mostrando que de fato... cobaia, né? Piloto. Projeto piloto, sim. O diretor do Conselho Regional de Administração é professor da UFAM, professor Jorge Campos. Em nome da Universidade Federal do Amazonas, agradecer pelo evento e também do Conselho Regional de Administração, na pessoa de seu presidente, o Inácio Guedes, e toda aquela equipe, que tem feito um trabalho muito forte em todo o Brasil para mostrar que um dos grandes problemas que o nosso país enfrenta tem origem na gestão. Gestão. Né? Precisamos valorizar a profissão do administrador, porque ali nasce um dos grandes problemas que nós enfrentamos. E agradecer a sua presença. Né? Este ato aqui ele fortalece a nossa democracia. Né? Está de parabéns, Paula, você e toda a sua equipe de cenário. Né? Nos colocamos à disposição para contribuir naquilo que nós pudermos contribuir, para exatamente esse momento de esclarecimento daquele que vai tomar uma decisão muito importante, que é escolher o seu representante nas próximas eleições.
Então, mais uma vez, meus agradecimentos a todos vocês, foi uma satisfação muito grande estar aqui. E o professor, também Carlos Durigan, da Associação Conservação da Vida Silvestre, a gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço, Paula, a você, a toda a equipe da revista Cenário. Eu acho que é uma iniciativa super válida e super importante trazer esse debate, né? Assim, um debate técnico, né? Um debate de questões relevantes a todos nós, cidadãos de Manaus, cidadãos e cidadãs, né? Então é importante. Agradeço ao candidato Alfredo Nascimento pela oportunidade também. Obrigado, e espero que sigamos aí a semana e os próximos dias nesse importante debate e disposição de ideias. Esperamos contar com a presença de todos os próximos dias também. E candidato Alfredo Nascimento, fique à vontade para falar a respeito da sabatina. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu não conhecia o modelo, a metodologia, e você disse para mim, já passaram para você como é? Foi bom, porque foi realmente um piloto, né? Surpresa para mim e para todos nós. Mas surpresa maior é o fato de vocês estarem fazendo um debate, uma conversa com pessoas esclarecidas e que representam determinados segmentos da sociedade. Isso é bom porque extrai dos candidatos a capacidade que cada um tem. E ao expor a capacidade que cada um tem, dá para vocês perceberem, dentro da área que vocês representam, se aquilo é possível ou não é possível. Eu tenho muita preocupação com a minha cidade. Eu sou candidato a prefeito porque eu tenho um dever de gratidão com Manaus. Eu, quando fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país, foi exatamente porque eu aprendi a diferença entre fazer e servir. E foi Manaus que me projetou nacionalmente, foi Manaus que me deu a possibilidade de ter sido todas essas outras coisas. E eu aproveitei os degraus que eu subi da escada da vida para apreender muita coisa. Eu sou um homem de mais de 60 anos, 37 anos de vida pública, e sou bem mais vivido e mais experiente do que eu era antes. Eu ser prefeito de Manaus, para mim, é começar de novo. E eu vou pagar uma dívida que eu tenho com a cidade que me recebeu há mais de 40 anos atrás. Eu não nasci aqui. E essa cidade me deu tudo que eu tenho. Eu tenho um casal de filhos, uma filha Juliana, que é médica, o Gustavo, que é economista, colega dele, e que também fez arquitetura, que saiu de lá do conselho de vocês, é separado. E tenho 4 netos. Eu poderia ficar assim, bem descansado, mas eu não posso ver o que eu estou vendo e não oferecer a minha história, o meu currículo a serviço da minha cidade. Eu tenho certeza que eu posso fazer um trabalho legal. Eu tenho certeza que eu posso fazer um trabalho tão bom quanto eu fiz quando eu era prefeito. Porque nós vamos enfrentar, especialmente, um ano muito difícil, um ano de pandemia ainda. Mesmo se surgir a vacina, nós vamos ter muitos problemas. E eu tenho a certeza que a prefeitura precisa de alguém que tenha experiência, que tenha conhecimento, que tenha paciência, que tenha vigor, que tenha disposição para enfrentar os problemas que são muitos da cidade. Se for vontade de Deus, eu serei prefeito da minha cidade mais uma vez. Mas eu sou tão protegido por Deus que há um adágio popular que diz que Deus escreve certos por linhas tortas. Na minha vida, Ele escreve certo por linhas certas. Eu vou ganhar a eleição se for bom para mim, que Ele sempre me protegeu. Ou não, porque às vezes a gente ganha e não leva. E eu sou muito agradecido a Deus, eu não tenho mais o que pedir para Ele já me deu mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. E agora, se for vontade dEle, eu gostaria de ser prefeito mais uma vez, e sou candidato, tendo a Conceição Sampaio como candidata a vice, uma mulher destemida, não vai ter problema de briga de vice, porque coincidentemente eu sou padrinho do casamento dela, então a gente vai ter uma relação muito legal. E eu sei que nós podemos fazer um trabalho legal em Manaus, porque eu tenho a certeza da diferença entre fazer e servir. E sei que eu posso ajudar muito na construção de uma cidade melhor de se viver. Te agradece aí a companhia dos internautas e na próxima sabatina técnica estaremos todos aqui. Obrigada.